Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina todo santo dia. Estamos aqui, meditando e refletindo a santa palavra do Senhor, tentando compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Parabéns a você que parou para poder dedicar esses minutos à escuta da palavra de Deus. E aí, ouvindo, a gente tem como guardar no coração. E a gente também tem como colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. O evangelho é um pouquinho longo, mas eu vou ler todo ele. Preste bastante atenção. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Quando, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, quando eu fiz, por algumas vezes, o retiro inaciano, Santo Inácio nos ensina bastante a usar a imaginação para rezar. Então eu queria que vocês pudessem, em algum momento do dia, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, que você pudesse parar um pouquinho e meditar, imaginar exatamente esta cena do Evangelho. Vai imaginando, né? Jesus que está ali com a multidão, que manda os discípulos irem à frente. Depois Jesus vai sozinho lá para o monte, fica rezando em silêncio. Entra madrugada adentro ali, rezando, falando com o Pai na intimidade. E os discípulos ali perturbados, né? As ondas estavam altas e os ventos eram contrários. Jesus vai ao encontro, né? Os discípulos ficam apavorados. Jesus tranquiliza, diz: "Olha, sou eu, não tenhas medo." Mas Pedro, né? Sempre Pedro impulsivo. Ele simplesmente diz o que está sentindo e coloca até Jesus ali à prova. E aí Pedro andando sobre as águas, tira os olhos de Jesus, afunda. Jesus repreende Pedro, salva, mas repreende. Os discípulos também ali reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Chega numa outra região, as pessoas sabem de Jesus, então trazem os doentes. Essas pessoas ficam curadas. Todo esse movimento do Evangelho de hoje, o que ele nos diz? E eu queria confessar para vocês que todos nós já sabemos que esse mar simboliza a nossa vida.
O mar uma hora está tranquilo, calmo, azulzinho, verdinho, bonitinho, mas tem hora que o mar está bem agitado, está preto, né? Fica turvo, fica muito forte, fica muito agitado. Assim é a nossa vida. Uma hora está tranquila, calma, mas tem hora que está uma perturbação só. Né? E o que a gente faz quando o mar da nossa vida está agitado? A gente precisa olhar para Jesus. A gente sabe um detalhe desse evangelho que sempre me surpreende muito. Jesus andar sobre as águas é tranquilo, porque ele é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus, mas ele é Deus, ele tem poder de andar sobre as águas, ele tem poder sobre tudo que é natural, porque ele veio do céu. Mas um ser humano frágil, limitado, pecador, como Pedro, andar sobre as águas, aí é o impossível. E olha o interessante. O que esse evangelho quer nos dizer? Nós também podemos caminhar sobre as águas. Que loucura, Frei, o senhor está ficando doido? Tô não. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aberto a sua boca para dizer, olha, eu nunca vou conseguir perdoar isso. Ah, jamais eu vou perdoar tal pessoa. Ah, não, ir para a missa todo domingo. Ah, não, rezar todo dia. Ah, não, me confessar. Ah, não. Aí você abriu a boca para dizer que isso era impossível. E aí o que acontece? Você tem uma experiência profunda com o amor de Deus, você entra no processo de conversão e você começa a fazer coisas que você nunca imaginou que era capaz de fazer. Acordar de madrugada para rezar. Perdoar. Ter paciência. Toda vez que você faz isso, meu irmão, minha irmã, você está caminhando sobre as águas. Ah, meu Jesus, né? Quantas águas eu já caminhei olhando para Ti. Às vezes eu olho assim para as demandas que vão chegando na minha vida, tanta gente me procurando para confessar, para conversar, aconselhamento, é batizado, é casamento, é pregação, é retiro, é palestra, é isso, é aquilo. Eu olho assim, humanamente falando, muitas vezes eu vejo o impossível. Mas olhando para Jesus, às vezes eu vou vendo que as coisas vão se ajustando e vai dando certo. Mas enquanto eu estou olhando para Jesus, porque se eu tirar os olhos de Jesus, eu vou afundar. A minha vida vai ficar uma bagunça só. Eu vou entrar no processo de ativismo doentio, como já entrei algumas vezes. Né? E eu sei que o segredo é olhar para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você vai ter sabedoria para educar esse filho difícil, né? Para aguentar essa esposa às vezes chata, esse esposo cabeça dura, teimoso, esse vício ali, aquela dificuldade ali, esse problema financeiro, esse problema conjugal. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre o mar do impossível, que eu não sei qual é aí na sua vida, eu sei os meus. Mas enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu consigo caminhar sobre o impossível, sobre o mar do impossível. Então o segredo é esse. Frei, tá difícil, né, suportar esse tratamento de câncer. Tá difícil suportar essa situação aqui. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai afundar. Porque Jesus nos ensina, ele disse, venha Pedro, venha, pode vir. Então eu não sei qual é o mar do impossível, né? O mar do impossível aí na sua vida. Eu só lhe digo uma coisa. Enquanto você estiver olhando para Jesus, pode ter certeza, você não vai afundar. Mas na hora que você começar, mas esse problema é grande demais. É porque essa situação eu não consigo resolver. Começar a olhar para a força dos ventos e o tamanho das ondas, vai afundar. E afunda mesmo. Afunda mesmo. Então o segredo é olhar para Jesus. Ele nos faz
caminhar sobre o impossível. Coisas que você nunca imaginou que fosse capaz de fazer. Você vai fazer. Por quê? Porque você está com os olhos fixos nele. O seu objetivo é agradar o coração dele. O seu objetivo é verdadeiramente fazê-lo ser amado, conhecido, seguido. E o seu objetivo é alcançar o céu, a vida eterna. Nosso objetivo é esse. A nossa meta é esta. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está construindo o reino de Deus, mas na glória eterna nós iremos provar e saborear desse céu de forma definitiva. Se a gente tem uma meta clara, a gente caminha sobre o impossível. Então eu queria fazer essa pergunta. Resumindo, Frei, qual é o mar do impossível na tua vida? Qual é? Não sei. Você deve saber. A única forma de você caminhar sobre as águas, sobre o mar do impossível na tua vida, é olhando para Jesus. Fixa os teus olhos nele. E vai. E vai. E vai. Tem aquela música muito antiga, as pessoas gostam de cantar nos velórios, mas ela tem uma teologia tão profunda, tão bonita, né, que não é só para os momentos de velório, mas é qualquer momento da nossa vida. Né? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então, se as águas aí do mar da tua vida estão querendo te afogar, deixa não. Segura na mão de Deus e vai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Espalhe no WhatsApp da família. Faz essa palavra chegar a mais e mais pessoas. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.